Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à aula 2, onde a gente vai começar a introduzir as ferramentas, a interface aqui do software do SketchUp, tá bom? Agora que você já sabe tudo que vai acontecer dentro do nosso curso, como a gente falou lá na primeira aula, é a hora da gente abrir aqui o SketchUp e juntos aqui a gente vai começar a estudar esse software maravilhoso, tá bom? Então bora lá para a tela do computador. Então vamos lá pessoal, aqui ó. A gente está na interface inicial do SketchUp, tá? Na página inicial, onde a gente vai selecionar a medida que a gente quer iniciar. Aqui abaixo, como vocês podem ver, fica os projetos recém-abertos, tá? O que a gente já modelou, então, o nome, né, dos projetos que você já fez, os arquivos que você já abriu, ele já deixa aqui sugerido para você, caso você queira abrir novamente. Aí você pode alterar aqui, ó, para visualização. Aqui você já consegue enxergar a cena que foi salva a última vez esse projeto. Você enxerga. Ou aqui você pode clicar para ter as informações, né? Aqui a gente tem a data que ele foi salvo, o horário e o tamanho desse arquivo. Beleza? Aqui do lado, né, a gente tem essa aba de aprender, onde tem um fórum do SketchUp para debater ideias, a parte de vídeos também, onde eles trazem conteúdos a respeito do software, tá? A parte da licença e aqui onde efetivamente a gente vai utilizar, que é a parte dos modelos aqui dos arquivos, para criar os arquivos, tá bom? Então começa aqui as unidades: metros, polegadas, milímetros, centímetros. Aqui, no uso geral, a gente vai utilizar os simples metros, tá, pessoal? Mas, por exemplo, num caso de detalhamento de marcenaria, onde a grandeza, a casa, a dimensão que a gente tem que trabalhar é nos milímetros. Então, é bacana você já trabalhar com a grandeza de milímetros, detalhamento nos milímetros. Mas vamos iniciar aqui, a partir do pressuposto que vamos trabalhar com a unidade de metros, tá bom? Então, você vai clicar aqui, ele vai abrir. Lembrando, pessoal, que a gente já está partindo aqui do pressuposto que vocês já tenham o software instalado. Depois eu vou trazer aqui no canal uma aula mostrando como você instalar o software de forma gratuita, tá? E totalmente legal dentro lá do próprio site do SketchUp, tá bom? Isso aí fica para um próximo vídeo. Aqui é a interface inicial, tá, pessoal? Onde a gente tem as ferramentas, a gente enxerga aqui a interface. Então, vamos aqui do pressuposto que aqui é todo o espaço onde a gente vai conseguir modelar. A gente tem as linhas dos eixos, que a gente chama, né? Então, eixo X, Y e Z, tá? Para a gente ter dimensão aí do nosso desenho, da nossa escala. Aqui ele já deixa, você já vê que ele já deixa um boneco para você ter dimensão das coisas que você está desenhando, né? Numa estatura média, para você já ter dimensão aí do que você está modelando dentro aqui do espaço, tá? Então vamos percorrer aqui as ferramentas para a gente ter uma ideia das funções de cada ferramenta aqui. Então, primeiramente, vamos começar por esse lado esquerdo, tá? Então a gente tem a ferramenta selecionar. O selecionar nada mais é que todo arquivo que a gente colocar dentro do software, a gente consegue selecionar com essa ferramenta, tá bom? Aqui ao lado, a gente tem a aba de selecionar laço, que é a gente selecionar uma gama de arquivos, né? Então, vamos supor que a gente tenha, para exemplificar aqui, pessoal, eu vou só duplicar aqui esse boneco, ó. Tá? Vamos duplicar mais uma vez aqui, ó. Então, caso eu queira selecionar todos eles, eu venho aqui, ó, dentro da minha gama, ó, do meu arquivo e seleciono todos eles, tá bom? Ou eu posso optar pela seleção normal, né? Que é segurando o Ctrl, ó, já ativa lá o mais, tá vendo lá, pessoal? Ativa o mais e a gente vai selecionando item por item, tá bom? Então, é o item de seleção, esses dois primeiros itens. Aqui a gente vai ter o item de pintura, tá? Então eu vou percorrer aqui, pessoal, mostrando para vocês as funções, ó. Já na bandeja ele já mostra aqui cores que já está dentro do software, algumas as cores, estampas, enfim, que já vem configuradas aqui dentro do software, tá? Então a gente tem as cores primárias aí, cores secundárias que já vem aqui dentro do software, como vocês podem ver.
Ó, mais cores aqui, ó, salmão escuro. Aqui tem os códigos todos que ele já vem descrito. Estampas, né, resina, ó, plástico vermelho, aglomerado, cera. Estampas, ó, assentamento de tijolinho, azulejo branco e preto com detalhes, caixa com detalhes geométricos, cascalho, escama e espinho de peixe. Depois a gente vai testar cada uma delas aqui, vai mostrar algumas delas, né, na prática. Vamos dar uma passeada para conhecer madeiras, tá? Então diversos tipos de madeiras, metais, metal brilhante, alumínio, paisagismo, ó, calçada de pedra, né? Então a gente pode utilizar na parte de paisagismo, ó, tijolo de asfalto estampado, pedras. Então aqui a gente tem alguns granitos, ó, mármores, já vem configurado aqui dentro do software. Obviamente não tem todos, tá, pessoal? Durante o curso eu vou ensinar a gente procurar esses arquivos específicos. Por exemplo, meu cliente ele quer utilizar um quartzo branco. Aqui a gente não tem quartzo branco já dentro da biblioteca. Então eu vou ensinar vocês a achar esse arquivo, subir esse arquivo aqui para dentro do software e utilizar ele na sua modelagem, tá? Superfícies sintéticas, fórmica azul, fórmica bege, laminado. Tapetes, ó, então couro azul, linho, tá, pessoal? Tecidos, né, aqui para utilizar em mobília também, parte de decoração. Telhado, ó, estilo espanhol, ondulado. A gente tem vários tipos aqui também já dentro. Tijolos e revestimentos. Que é a parte de revestimento tanto externo, mas também pode utilizar interno, né? O tijolinho, ó, tijolinho rústico. Vidros e espelhos. Espelho 1, espelho 2. Vidro translúcido, cinza, colorido. Água, ó, piscina. Ó. Caso, por exemplo, vamos modelar uma piscina e a gente quer colocar uma textura lá da água. Para quando a gente renderizar, ficar similar à água mesmo, né? A impressão de uma piscina. Então aqui ele já deixa algumas sugestões pra gente, tá bom? Beleza. Então aqui nós temos essa parte aqui da parte de pintura. O apagar, pessoal, nada mais é que, ó, deletar o que a gente trouxe aqui específico, tá bom? Então aqui também não tem muito segredo. Fazer componente, esse item aqui, pessoal, a gente vai ter uma aula específica a respeito dele, tá? Que ele vai facilitar bastante a nossa vida, então a gente vai falar dele de uma forma um pouco mais específica, que vai ser uma coisa que a gente vai utilizar com mais rotina. Da mesma forma, essa parte de etiqueta, que vai entrar na aula de organização, tá bom, pessoal? Então isso aqui eu vou deixar um pouco mais pra frente pra gente falar. Vamos passar aqui pra parte de linha, tá? Então, na próxima aula também a gente vai trazer aí de forma objetiva como utilizar. Desenho à mão livre, né? Então a gente consegue fazer, ó, algo de uma forma à mão livre mesmo, tá? Da forma que a gente achar melhor. Círculo. E aí a gente pode definir aqui, ó, o raio, tanto de forma manual aqui, como aqui embaixo, ó, vocês podem perceber que aqui a gente tem, deixa eu deixar aqui, ó, a gente tem aqui, ó, o raio que está sendo utilizado dentro desse desenho. Então, caso seja de uma forma específica, você tenha uma medida, você simplesmente vai clicar aqui na ferramenta, tá, do círculo, vai trazer ela para onde você deseja fazer o desenho e vai colocar a medida respectiva que você quer utilizar. Vamos colocar aqui que eu quero utilizar 50 centímetros. Então, olha lá, ele fez um círculo para mim de 50 centímetros, tá bom? E aqui tem as arestas, pessoal. Na próxima aula a gente vai trazer isso de forma mais detalhada. Aqui é mais para vocês terem uma visão aí das ferramentas e de como funciona a interface aqui do SketchUp, tá bom? Legal. A gente tem aqui o polígono, tá? Que nada mais é também similar ao círculo, tá bom? E funciona da mesma forma lá com o raio lá embaixo, como vocês podem visualizar, tá bom, pessoal? Legal, olha lá, feito. Aqui funciona bastante para fazer a parte de revestimento, hexagonal, né? Então, a gente vai utilizar também, eu vou mostrar na próxima aula de forma prática.
Arco, tá, pessoal? Então, o arco, o que, que a gente vai fazer, ó? Vai fazer um arco. Então, a gente pode fechar esse arco, ó, e acabar criando um círculo aqui também. Ou a gente pode definir a angulação que a gente quer definir. Por exemplo, no caso aqui, ó, vamos colocar 30 graus. Lá embaixo, ó, 30 graus. Ó. Ele faz um arco de 30 graus. Tá bom? Legal, a gente vai ver isso na prática também. É uma ferramenta útil também, utilizada bastante. Ao lado a gente tem o arco de 2 pontas. Então seleciona 2 pontos. E olha lá, a gente tem a capacidade de conseguir fazer a curvatura que a gente quiser. Então a gente define essa curvatura também, ó, uma curvatura de 15 centímetros. Então a gente tem definido aqui a curvatura de 15 centímetros. Então essa é a ferramenta aqui do arco de 2 pontos. Beleza, pessoal? Vamos agora para o arco de 3 pontos, que nada mais é que em 3 pontos diferentes a gente cria o nosso arco. E ali embaixo, da mesma forma, a gente configura a angulação. Certo? A gente vai ver isso com mais fervor aí na próxima aula. Pizza também, que é um arco, só que ele já vem com preenchimento interno. Ó. Como se fosse aqueles gráficos de relatórios, né? Que a gente faz, ó, tantos por cento. Então a gente consegue também criar aqui, beleza? Da mesma forma, na saída, a gente faz o comprimento, que seria aqui o raio, né? Que vai ter essa pizza. Ó, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, aqui tá 50, mas vamos colocar 25 centímetros, ó, 0, 25 e Enter. Ele já dá lá pra gente e a gente pode depois, ó, definir o ângulo. Então, por exemplo, se é 50% vai ser 180, né? E é isso aí. Tá bom? Que é bacana também pra gente modelar alguns itens aí que a gente vai precisar, que a gente vai estar vendo nas próximas aulas. Beleza? Aqui a gente já chega nas ferramentas de outro quadro, que é as ferramentas de mover, empurrar, rotacionar, siga-me, escala, equidistância. Para quem já mexeu em outros softwares, exemplo AutoCAD, já vão associar algumas ferramentas aqui que são similares, tá, pessoal? Aqui eu tô passando, aqui mostrando para vocês a interface. Nas próximas aulas a gente vai ver a funcionalidade de cada uma. Fita métrica, dimensões, dimensionar, né? Tudo que a gente cotar. Transferidor. Mesma coisa que a função que a gente tem, né? Medir e criar guias, né? Para transferir ângulos que a gente utilizou em algum lugar para transferir para outro lugar. Texto. Os eixos. Reorienta aqui a funcionalidade dos eixos. Texto em 3D. Orbitar, né? Que nada mais é que fazer isso daqui, ó. Tá? Que é esse giro que a gente pode utilizar com o botão do scroll aí do seu mouse, que é esse botãozinho do meio aí do seu mouse, né? Então você consegue rotacionar aqui, ó. Tá bom, pessoal? Se você segurar o scroll aqui e o item aqui, a gente tem a panorâmica, a vista panorâmica, que é, se você apertar a tecla P aí a tecla H, desculpa, do seu... Você vai ter essa visão que é passar ela de forma... Então, só pra gente ter uma análise aqui, ó, nesse item. Se eu quero dar uma volta, eu venho aqui, né, no orbitar, ou a tecla U, ou o scroll do mouse, e eu consigo orbitar aqui, ó, ao entorno desse objeto. Agora, se eu quero passar, por exemplo, eu tenho um outro objeto aqui, ó. Vamos criar aqui um outro aqui. E eu quero passar, eu já vou utilizar a panorâmica, que é o H, ó. Tá vendo, ó? Então ele vai mover em qualquer um dos eixos aqui, né? E eu vou ter essa visualização, tá bom?
E essas ferramentas são nada mais é que a gente utiliza para conseguir ver a modelagem conforme a gente vai criando, né? Então, quero vir para cá, vamos dar um giro aqui. Então, conforme a gente vai criando, a gente consegue ir movimentando na modelagem para criar o desenho de forma mais fácil, mais dinâmica. Tá bom, pessoal? Outra ferramenta aqui é o Zoom, tá? Que vai ser na tecla Z. O atalho. Então, você vai clicar com a esquerda do mouse e vai colocar o mouse para frente, a direção para frente, ele vai vir para frente. Se você clicando e colocar para trás, ele vai trazer para trás. De qualquer forma, a gente tem um campo de visão aqui embaixo, tá vendo, pessoal? Ele já está configurado aqui no meu 35 graus. Então, por exemplo, se eu coloco 50 graus, ó, a gente já fica mais distante a visualização. 80 graus, ó, fica mais ainda. 90 graus, mais ainda. 10 graus, a gente já está lá dentro do desenho, tá vendo? Então aqui é o zoom, o quanto a gente está próximo a esse desenho aí para enxergar ele de forma melhor, tá? Aqui a gente tem a janela do zoom específica, né? Então se eu pegar e clicar nessa janela aqui, ó, e trabalhar aqui, ele já vai dar o zoom naquele local. Então isso facilita, pessoal, quando a gente está com um desenho maior, né? Então vamos supor que a gente tem vários itens aqui, ó. Vamos supor que enfim, uma planta, um loteamento, enfim. Vamos supor aí que seja uma coisa maior, né? Lembrando, pessoal, que eu oriento vocês a desenharem sempre para dentro aqui do eixo, tá? Ó, dos eixos aqui, ó, o azul, verde, vermelho, desenhar sempre para esse lado aqui, tá? Daqui para cá, beleza? Então, aqui dentro dessa área aqui, aí você tem o espaço infinito aqui, tá? Então, vamos supor aqui, voltando ao raciocínio, tá? Vamos supor aqui que a gente tem esse monte de... E aí eu quero ver, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui dentro um itemzinho. E aí eu quero ver especificamente aquele item. A gente está vendo uma visão aqui ampla e eu quero ver uma visão detalhada lá daquele item. Eu vou pegar esse zoom aqui, essa janela de zoom. Então eu venho aqui nessa janela de zoom, ó, dou um zoom aqui, ó, ele já vai direto pro local específico. Beleza, pessoal? Show de bola. Aqui nós temos o zoom de modo centralizado, né, que ele vai trazer uma visão mais ou menos do desenho como um todo, ó. Ele tenta abranger tudo, tá? Então tudo que está no desenho ele tenta abranger em uma única vista, tá bom? Olha lá, ó. Então ele mostra aqui tudo numa única vista. E aqui ele desfaz essa outra ferramenta que é anterior, ele desfaz o último que você fez, ele volta, retrocede para uma outra ferramenta, tá bom? Aqui, pessoal, é bacana também a gente pontuar que vocês podem ver que tem algumas, provavelmente no software de vocês vai estar diferente, tá, pessoal? Porque eu apaguei algumas não, muitas ferramentas que eu utilizo, porque não vai aparecer no software aí de vocês e vocês podem estranhar, pô, no do Gustavo aí tá aparecendo um monte de ferramenta que não tem aqui no meu, né? E vocês vão acabar não tendo essa particularidade. Então, onde vocês vão visualizar essas ferramentas? Vocês vêm aqui, ó, em visualizar, tá? A aba visualizar e barra de ferramentas. Aqui é tudo que você pode inserir aqui dentro dos atalhos, né, na nossa interface. Então, por exemplo, ó, câmera, eu posso, ó, ele já aparece lá as opções de câmera, tá vendo? Mas por que, ó, não vale a pena a gente inserir, ó? Por exemplo, todas essas informações que elas estão sendo colocadas aqui, elas já estão aqui embaixo, tá vendo? Então não tem muito sentido a gente colocar em dois lugares diferentes. Tá bom, pessoal? Outros componentes, ó. Classificador, componentes dinâmicos, construção, ó. Construção a gente também já tem aqui, tá? Então, aqui, pessoal, a gente manteve de uma forma que tá de uma forma que a gente vai conseguir utilizar e não vai ficar carregada a área, tá, pessoal? Tem algumas outras ferramentas aí que depois eu vou dar algumas dicas aí para vocês utilizarem, mas basicamente é isso. O que a gente pode adicionar é essa daqui, ó, Sandbox, que é para fazer superfícies, né, o terreno, por exemplo, com as cotas de nível e tudo mais. Tá? No nosso caso, a gente vai acabar não utilizando essa porque a gente não vai fazer nada em relação à casa, a gente vai trabalhar com apartamento, tá, pessoal? Mas é uma ferramenta bem útil, também bastante utilizada. Eu posso trazer aí depois no canal também algo falando a respeito dela, tá bom? Então aqui você consegue dimensionar o que vai aparecer aqui dentro das
das suas abas. Então, por exemplo, se eu quero jogar aqui, ó, o sandbox, eu venho aqui, ó, e arrasto ele pra cá, tá bom, pessoal? Aí ele já fica lá, ó, tá bom? Se eu quero tirar da mesma forma, eu puxo aqui, ó, ele sai, beleza? Quero tirar, eu tiro aqui o check. Legal, maravilha. Então, toda essa parte da área esquerda da nossa interface, a gente já deu uma passada, já visualizou. Vamos ver essa parte superior, aqui as ferramentas? Então, aqui a gente tem as ferramentas que a gente chama das vistas, né? As visualizações, pessoal. Então, a vista ISO, vista o alto, né? Superior, vista frontal, direita, posterior, esquerda. Aqui, pessoal, é bacana para a gente visualizar, ó. Então, a gente vai clicando, ó, tá vendo? Ó? Visualizar a nossa modulação. E é muito importante essas vistas na hora que a gente vai tirar essa modulação que a gente está criando aqui e vai levar ela para um caderno técnico. Então a gente vai utilizar isso para fazer detalhamento. Exemplo. Por exemplo, a gente vai fazer um detalhamento de um banheiro, né? Eu vou trazer aqui para vocês um detalhamento de um banheiro. Pessoal, então, como eu disse aqui, ó, que eu ia trazer um detalhamento para vocês, está aqui o detalhamento. Vamos dar uma olhada aqui nesse detalhamento para a gente ter um entendimento. Então, aqui a gente está utilizando uma vista isométrica para ver esse banheiro. Então, ele vai ajudar na hora da gente tirar lá da modulação e conseguir essas vistas para fazer os detalhamentos de cada coisa. Serve também para marcenaria, para marmoraria. Ó, como eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu mostrar um outro detalhamento aqui, ó, de bancadas de pedras. Então aqui, ó, tá vendo? A gente tem a vista superior, frontal, vista isométrica das pedras. Então aquelas ferramentas aqui, recapitulando, ó, voltando aqui pro sketch. Vamos voltar aqui, ó. Então elas vão nos auxiliar a conseguir essas vistas e a gente criar aquelas cenas para depois jogar em outra ferramenta, que é aquela ferramenta que a gente faz aquele caderno técnico, que é o layout, tá, pessoal? Que nesse curso a gente não vai ensinar, mas eu vou te dar toda a base para você já conseguir deixar tudo definido para depois passar lá pro layout. Tá? No futuro a gente pode até trazer aí no canal também um outro conteúdo a respeito do layout, mas vamos focar agora no SketchUp. Mas é de essencial que a gente saiba a função e a importância dessa ferramenta aqui dentro do software, tá bom? Bacana, legal. Vamos avançar. Aqui são ferramentas de união, interseção, subtrair, recortar. Isso aqui a gente vai utilizar bastante também, é bem utilizada durante a modulação, tá, pessoal? Então, se a gente quer, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Trazendo o exemplo aqui, pessoal, da primeira ferramenta dentro desse bloco aqui de ferramentas, que é a interseccionar, né? Interseccionar. Então, ó, por exemplo, eu criei dois módulos aqui, dois quadrados, tá, pessoal? Na verdade, retângulos, né, que não são de medidas exatas, mas vai funcionar. Então eu vou colocar eles aqui, ó, e essa ferramenta vai servir para quê? Ela vai subtrair esses dois lados, ela vai deixar só o resultado de onde esses itens, esses objetos, eles estão se encontrando, ó. Então a gente seleciona aqui, ó, o primeiro quadrado e o segundo, ó lá. O que ele fez? Ele subtraiu aqueles itens que estavam, ele só deixou a diferença, né? Então o restante, ó, voltando aqui para vocês verem, então ele subtraiu essa parte aqui toda e subtraiu essa parte toda e só deixou a parte que um objeto está se encontrando com o outro, a remanescente, tá? Então, como vocês podem ver, ó, essa ferramenta serve para fazer esse tipo de utilidade, tá bom? Agora vamos dar uma olhada na segunda ferramenta aqui desse bloco, que é a ferramenta União. A ferramenta União nada mais é que ela vai ligar os dois itens que a gente definir. Então, a gente clica nela aqui, ó, clica no primeiro item, clica no segundo item, ela uniu esses dois. Tá vendo, pessoal? Então não tem divisão. Voltando, ela uniu um bloco com o outro, tá bom? Olha lá, um retângulo com o outro, ó, foi unido. Beleza? Vamos para a próxima ferramenta. A próxima ferramenta é a ferramenta subtrair. Nessa ferramenta subtrair, o primeiro objeto que a gente selecionar, ele vai subtrair a parte que ele está interseccionando com o outro, ele vai subtrair do segundo. Então, ó, eu seleciono esse com esse, ele fez esse recorte no meu objeto. Tá, pessoal? Também é bastante útil. Repetindo, ó.
Subtraiu. Vamos fazer ao contrário. Ó, ele vai subtrair desse agora. Eu seleciono esse primeiro e esse segundo. Ó, ele subtraiu do outro bloco. Beleza. A segunda a penúltima ferramenta que nós temos aqui, pessoal, a penúltima ferramenta que nós temos é a ferramenta recortar. Na ferramenta recortar, ele vai fazer algo similar às ferramentas de subtrair que a gente estava vendo, porém ele vai manter sem tirar da outra. Ó, vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Vou selecionar o primeiro ambiente e o segundo ambiente. O que aconteceu aqui? Ó? Ele manteve o nosso bloco aqui original, ele inteiro, ó, só que ele fez o recorte de onde estava interseccionando no segundo. Então, ou seja, se você quer que o segundo eles recorte, né, ele faça aquele corte conforme a medida, a intersecção do primeiro bloco, você vai utilizar essa ferramenta, sem interferir no outro. Se caso você queira interferir no outro, você vai utilizar a ferramenta de subtração aqui, subtrair, conforme nós já havíamos visto. E a última ferramenta aqui, pessoal, que é a ferramenta dividir. Onde o que a gente vai ver nessa ferramenta? A gente vai ver que nós temos o primeiro bloco, o segundo bloco. E temos o resultado, conforme a gente viu lá na primeira ferramenta, da intersecção desses dois blocos, correto? Então, nessa ferramenta, ele vai separar o desenho com o corte A, esse bloco A, o corte B, que é do bloco B aqui, né? Esse corte, segundo corte do bloco B, e o resultado. Então, vão virar 3 formas. Vamos dar uma olhada aqui na prática? Ó, selecionei aqui. Vamos ver agora. Clico no item. O M para mover, ou a gente vem aqui na barra aqui, ó, e vem em mover, o atalho M. E vamos separar. Espaço, para a gente voltar para o selecionar, ou a gente clica direto aqui no selecionar. Clica no item, M de novo. Move aqui para o lado. Olha que legal. Então, a gente tem as 3 formas e o resultado da intersecção deles. Ela fez exatamente a divisão de todos esses itens. Legal, pessoal? Então, mais uma ferramenta aí colocada. Vamos para os próximos itens. Vamos mostrar aqui os próximos itens. Aqui, a gente a parte de textura, tá? Para alinhar a textura, virar a textura. Isso aqui a gente vai ver mais para frente, porque a gente não está trabalhando ainda com textura. Nas próximas aulas, a gente vai ver essas ferramentas. Aqui são ferramentas que a gente já passou, né? A borracha, aqui são as mesmas ferramentas. O push empurra, a gente vai ver também a função que é mostrar isso daqui, tá, pessoal? Para vocês, ó. Que é aumentar e tal. Eu vou mostrar para vocês a fundo, equidistância, que são ferramentas que a gente já passou ali embaixo. Bacana. Vamos aqui para o lado da direita da nossa interface. Do lado direito aqui, pessoal, então a gente inicia aqui na bandeja padrão. Informações da entidade. O que é isso aqui, pessoal? É justamente esse módulo, por exemplo, cada módulo que a gente tem aqui composto. Deixa eu apagar isso daqui. Vamos facilitar, vamos fazer um retângulo. Ó. Dentro desse retângulo aqui, ele não é um grupo, tá? Se eu clico aqui, ele já dá informações para mim a respeito da área que eu estou clicando. Então, vamos colocar aqui, ó, que eu fiz um retângulo, ó, no R, as dimensões lá embaixo. Vamos colocar 5, ponto e vírgula, 5. Então, ele vai fazer um retângulo de 5 por 5. Logo, se eu clico aqui dentro dele, 5 vezes 5, 25. Então, a área lá, ó, ele já me dá a área correta que eu utilizei dentro dessa forma, tá bom? Então, aqui ele vai te dar as informações gerais do objeto ali, da entidade, como ele diz aqui na interface, que você está selecionando, tá? Então, a área, aqui etiquetas, que a gente não viu ainda, mas a gente vai ver que é a parte da organização de projeto, tá bom? Se está bloqueado, se não está, se está visível, se está oculto ou não, ó, no caso aqui não está oculto, né? Cliquei ali para ocultar, para a gente voltar aqui, a gente vem em editar, reexibir, último ou tudo, né? Como só tem um, só pode ser último ou tudo. Só, no caso, eu ocultei esse item, então ia dar na mesma. Beleza, pessoal? E aqui a gente tem as texturas que é utilizada. Aqui no caso, como a gente não pintou de nada, tá, pessoal? Então, acaba não tendo nada, ó, tá vendo, ó? Visto, ó, se for pintar, ó lá, tá vendo, ó? Ele vai voltando, mas a gente vai ver isso com mais calma.
Passando aqui, materiais, que é como eu já mostrei para vocês, para a gente utilizar. Nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês aí como a gente utiliza essa parte de materiais para utilizar em cada componente. Parte dos componentes. Isso aqui, muito importante, vai ter uma aula específica também, que eu vou mostrar para vocês, a parte de usar os componentes, biblioteca, tá, pessoal? Vou dar uma passada aqui por cima, mas isso aqui a gente vai ver com mais calma. Estilos também é muito importante aqui para deixar preparado lá para o layout, para um projeto executivo, como eu falei para vocês, da planta, né, do acabamento. Então, por exemplo, a gente tem vários tipos, tem os tipos com textura, aqui, ó, a gente pode ver, ó, então aqui, configurações de arestas, configurações de face, né, então, perfil, ó, o perfil nada mais é que essas linhas que mostram aqui na nossa modulação. Então, por exemplo, se eu tiro aqui os perfis, ó, as linhas elas já ficam mais fracas, assim como eu posso também aumentar aqui elas ficarem mais fortes, ó, tá vendo? Bacana. Profundidade, então em objeto 3D a gente vai conseguir enxergar isso aqui com mais precisão, tá? Aqui a gente vai ter aulas também específicas onde a gente vai ver isso com mais calma. Aqui a gente tem a parte das cores de verso, as configurações da face, né? A gente vai estar vendo isso com mais detalhamento, os estilos, ó. Só linhas, tracejado, sombreado, enfim. Aqui também vai interferir na hora da gente passar isso para o projeto executivo, vai ser uma função que a gente vai ver bastante, tá? Parte de etiquetas, organização de projeto. A gente vai ver isso com mais detalhamento para organizar cada item em uma junção de itens similares. Então, paredes vão estar todas juntas numa etiqueta. Louças, metais, móveis, mobília, pedras. Então, a gente vai criar diversas etiquetas e vai organizar cada item dentro da sua respectiva etiqueta para conseguir organizar nosso desenho de forma que fique simples depois para a gente retirar as informações e trabalhar nele de uma forma mais limpa, tá? Parte de sombras, que é a configuração em relação à claridade que a gente vai utilizar no render. Então, por exemplo, aqui vocês conseguem ver, a gente pode definir o fuso horário, onde a gente está, o horário, né, que se está ali, meio-dia. E aí, dependendo do horário, obviamente vai ter uma intensidade diferente em relação à iluminação do sol, que ele simula aqui. E também a data, tá, pessoal? Então, a gente consegue configurar aqui a data do dia e o mês respectivo aqui de um ano, tá bom? Então, é bem bacana aqui, intensidade, ó, claro, escuro. Isso aqui é um item que a gente vai ver realmente, assim, com mais afinco na hora de renderizar, tá bom? Parte de cena, criação de cenas. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente, ó. Vou criar uma cena aqui. A gente tem atualizar cenas. A gente vai ver com mais detalhamento. Vou passar bem rápido aqui, pessoal. Criar uma cena, ó. Então, criar cena, salvar. Depois eu vou mostrar aqui o que significa cada uma dessas aqui na aula, mas só para passar rápido. Criar uma segunda cena, ó. Vou orbitar aqui, só relembrando. Scroll do mouse ou tecla O, tá? Criar outra cena. Então, se a gente clica aqui, ó, a gente volta lá para a primeira cena, ó, a posição que a gente clicou no mais e a posição que a gente clicou no mais lá na segunda cena, ó, tá bom? E aqui, por final, o instrutor, que nada mais é que dicas a respeito de cada ferramenta, assim como eu falei para vocês, mas de forma aqui escrita. Beleza, pessoal? Legal. Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira aula da interface, mostrando a funcionalidade de cada ferramenta, passeando pelo software para que vocês entendam melhor aí cada funcionalidade. Nas próximas aulas a gente vai destrinchar de forma prática, mostrando com soluções práticas a funcionalidade de cada uma dessas ferramentas. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber todas as notificações de quando a gente colocar os vídeos novos das aulas. Você já recebeu, ó, tal aula já está na plataforma para você aprender junto com o que a gente vai postando, tá bom, pessoal?
Compartilhe esse vídeo com quem precisa aí, com quem realmente tem necessidade de aprender, tem desejo de aprender, que eu tenho certeza que a pessoa vai ficar muito agradecida pelo compartilhamento dessa informação, desse conteúdo gratuito e de bastante valor, tá bom, pessoal? Não esquece de dar o like aí também, que fortalece bastante o nosso trabalho, ajuda esse conteúdo a ir para mais pessoas, que pode ajudar mais pessoas aí interessadas que tenham o desejo de aprender o software, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!